Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia. Vamos abrir Romanos capítulo 16, dando continuidade ao nosso estudo. Ler 2 versículos desse capítulo. Versículos 17 e 18. Romanos capítulo 16, 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Nós gastamos um bom tempo naqueles 16 primeiros versículos aqui do capítulo 16, onde o Espírito Santo ele destaca, através de Paulo e por causa do serviço de Paulo e o serviço que essas pessoas elas tiveram, executaram pelo Senhor. O Espírito Santo ele registra várias pessoas que deram-se, até com o perigo, o risco das suas vidas, serem ceifadas num trabalho a Deus, E no trabalho a Deus significa no trabalho aos irmãos, Muitos ali serviram a Paulo, muitos serviram a Paulo e a outros irmãos. Então ali há um destaque, de pessoas que estavam servindo, e que serviram a Deus de uma maneira apreciável, de uma maneira em que o evangelho de Deus ele pôde ser pregado. E me impressiona um pouco que logo depois que Paulo então ele menciona essas pessoas, ele faz uma advertência, e fala de um perigo que havia no meio daqueles irmãos que tanto estavam servindo a Deus, que eram pessoas que não eram servos, mas não de Cristo. Elas não eram servos de Cristo. Elas eram servos, os servas dessas pessoas eram servas delas mesmas, do seu próprio ventre, E nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu já gostaria de deixar claro para os irmãos que, enquanto eu meditava nesse assunto, eu pensando no que falar, naquilo que Deus estava colocando no meu coração já há algum tempo, sobre esse assunto, já há algum tempo, eu preciso dizer para os irmãos que não é uma mensagem fácil, não é uma mensagem daquelas que nos elevam, nos tocam as nossas emoções, pelo menos eu acho que não, no sentido de nos fazer, despertar alguma coisa de maneira emocional, mas eu creio que é uma palavra importante, até onde eu percebo, pelo menos para mim, e que eu posso expressar o que eu tenho ganho do Senhor nesses versículos, Porque para mim é uma palavra que ela tem um peso, Absolutamente, não é absolutamente pelo fato de eu estar falando, irmãos, mas é porque a palavra de Deus ela é recheada de advertências nesse sentido. E nós vamos ver algumas advertências. E a palavra de Deus, ela não doura a pílula, Ela não faz, com que as coisas elas sejam faladas de uma maneira mais suave com relação a esse assunto. Fiquei pensando essa semana, às vezes eu penso nisso. Por que nós nos reunimos, Por que terça-feira à noite, nos lares os irmãos têm reunido e no domingo pela manhã nós nos reunimos e alguém vem aqui para frente, e traz uma reflexão, que ele tem recebido do Senhor, Por que nós fazemos isso, Por que nós gastamos tempo fazendo isso? É porque eu creio, que pela bondade e misericórdia de Deus, e temos exemplos
ao longo da palavra de Deus, quando o povo de Deus se reúne, o Senhor ele sempre tenta trazer alguma admoestação, alguma advertência, algum encorajamento e alguma correção para as nossas vidas. Então é preciso prestar atenção no que está acontecendo. Porque, né, de domingo passado até hoje, nós temos uma semana a menos de vida, né? Então nós estamos chegando a um momento em que nós partiremos desse mundo. E aí nós estaremos, né, naquele dia em que todos nós fomos reunidos, nós estaremos diante do nosso Senhor Jesus Cristo, no seu tribunal, para prestar contas. E aí eu acho que cada momento desse, cada domingo desse, cada terça-feira, cada reunião que tivemos, cada encontro com os irmãos, né, em que nós pudemos desfrutar, né, e falar a respeito da palavra de Deus, vai contar. Porque ou nós fechamos os nossos ouvidos, né, e seguimos a nossa vida, ou nós consideramos o que está sendo falado. Eu não sei se os irmãos conseguem pensar nisso, mas eu consigo. E algumas vezes eu faço esse exercício. Eu me imagino naquele momento final. Ou melhor, naquele momento inicial de uma nova era, né? Uma gloriosa nova era, em que estaremos para sempre com o nosso Senhor, né, vendo o nosso Senhor Jesus face a face, e todos nós juntos, né, então desfrutando desse fruto, né, do que foi feito agora. E às vezes eu me assusto, eu falo, como é que será que vai ser a minha situação? Né? Não é a situação da Rosa, não é a situação dos meus irmãos, das minhas irmãs, a minha situação, como é que eu estarei ali? E para um exemplo muito pobre, né, mas é um exemplo, é que nós chegamos no final do ano, eu sou professor, e a gente, então no final do ano, né, é aquele momento em que os nossos alunos, eles passam a nos amar, né? Eles começam a ficar carinhosos com a gente, eles começam a nos cumprimentar. Então é um período, mas é o período final. Porque naquele momento ali há uma decisão que está nas mãos dos professores. E essa semana a gente teve, né, nós tivemos o nosso conselho de classe, e nós então ali definimos, né, aqueles estudantes que, né, porque existe um processo, né? Às vezes o menino ali ele não conseguiu 60%, mas a gente entende ali, né, nos 55% ele deu o máximo. Né, e às vezes no conselho a gente fala, não, esse menino aqui ele pode, ou essa menina, né, pode avançar, tem condições, né? E às vezes outras situações que a gente fala, não, esse aqui não tem condição. E dos tantos estudantes que nós temos, 4 deles foram retidos, né? Até pouco, né? Mas 4 foram retidos. E aí, qual foi a nossa ideia? Nós chamamos todos os estudantes que ficaram de recuperação e nós falamos com eles por quê, né, que eles estavam avançando e por que eles estavam sendo retidos, todos. Foi um trabalho de quase uma manhã inteira. E eu confesso para os irmãos e para as irmãs que nesse momento, ou naquele momento, na minha cabeça começou a ficar alguma coisa relacionada com o meu fim, né, ou com aquele tribunal de Cristo, né? Quando nós não estaremos diante de pessoas falhas, né, que vão analisar ali os dados, mas nós estaremos diante do nosso Senhor. E cada estudante que ia entrando ali, cada aluno que ia chegando, né, que se sentava ali, e eles desesperados, né, muitos deles, alguns, a gente dava o resultado de você foi aprovado, eles choravam, né? Mas aí esses 4, né, eu me lembro de 2 que estiveram lá, que foram retidos, e um deles ficou muito forte para mim, porque ele brincou o ano todo, né? Ele matava a aula. Eu mesmo procurei algumas vezes, e ele falou assim, a sua matéria para mim ela é inútil, porque o que eu vou fazer com o inglês? Tá bom, né? Aí agora naquele momento final, ele começa a chorar ali, na hora que a gente dá o resultado para ele, fala, você vai ficar retido, não tem jeito. E ele começou a chorar, ele falou, não, mas não tem jeito, e não tem jeito, o conselho decidiu que você vai ficar retido o ano que vem, você vai repetir o 9º ano. E eu fiquei pensando, irmãos, porque tem jeito, né? Ele repete o 9º ano que vem, faz direitinho, e ele vai para frente, né?
Mas vai ter um dia na nossa história em que nós vamos chegar diante do Senhor e o Senhor vai falar assim: o que você fez? Por meio do corpo. Você que tinha o Espírito Santo, você que foi capacitado a servir, você fez o quê? Quais foram as obras que eu preparei para você andar e que você andou nelas? Então, irmãos, eu penso que um momento como esse, no domingo pela manhã, principalmente, mas outros momentos que temos ao longo da semana, eu acho que eles são momentos em que a gente precisa tentar considerar o que temos ouvido, pensar no que temos ouvido. Porque, além disso, e é o assunto que nós trataremos nessa manhã, além disso, além de nós estarmos sendo equipados, preparados, livrados, exortados, corrigidos para aquele momento, também, irmãos, nós podemos ser livrados de muitas ciladas quando somos advertidos pela palavra de Deus de situações que estão ao nosso redor hoje. Situações que estão aí, escondidas, porque o nosso inimigo, ele age nas trevas, e essas situações que nós vamos falar aqui, essas pessoas, que servem ao próprio ventre, elas não agem na luz, elas não se mostram, elas estão agindo nas trevas, e essas coisas elas vão aparecendo ao longo do tempo. Elas vão aparecendo quando nós pegamos pessoas que antes estavam firmes, convictas, ativas, elas começam a ficar desanimadas pelas coisas que vão ouvindo, nos corredores, como dizem os outros, como dizem a boca pequena, o sussurrar. E esse versículo aqui, ele fala disso. Então, eu queria, para a gente começar, tendo esses versículos, 2 versículos que nós lemos, eu queria ler mais alguns aqui, para a gente então entrar definitivamente nesse assunto, pedindo aos irmãos que prestem atenção, e se o Senhor, na sua fidelidade e bondade, Ele falar conosco, que nós estejamos atentos, Provérbios capítulo 6. Deixa eu ver se eu... a partir do versículo 12. A partir do versículo 12. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Preste atenção nesses versículos. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos e os pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª, e o que semeia contendas entre irmãos. E o que semeia contendas entre irmãos. Vamos para o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Versículo 42. 9:42, Evangelho de Marcos. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Senhor, nós queremos agradecer a Ti pela Tua palavra, queremos agradecer a Ti, Senhor, pela luz que temos, Senhor, do Teu Espírito Santo, Senhor, para entender a Tua palavra. Queremos Te agradecer pela unção que está em cada um de nós, Senhor. Senhor, como o Senhor mesmo nos diz,
Senhor, que temos a unção, Senhor, e queremos pedir ao Senhor que a Assunção agora, Senhor, ela possa, Senhor, estar realmente ativa em cada um de nós, Senhor, que nós possamos permitir, Senhor, o Teu Espírito Santo falar, Senhor. Se o Senhor deseja falar conosco nessa manhã, aquilo que o Senhor deseja falar, Senhor. Senhor, nós agora desprezamos, Senhor, toda a sabedoria humana, Senhor, e a usamos debaixo, Senhor, da Tua unção e da Tua revelação, Senhor. Senhor, nós desprezamos, Senhor, qualquer artifício de palavras. Senhor, nós desejamos que o Senhor seja o nosso poder. Senhor, o poder da Tua palavra, Senhor, nos invada. Senhor, e o Senhor nos domine, Senhor, e nos corrija, Senhor. Senhor, queremos ser quebrantados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para deixarmos todo o caminho mau, Senhor. Senhor, e andarmos, Senhor, nos caminhos, Senhor, que o Senhor tem colocado diante de nós, no caminho que o Senhor tem colocado diante de nós, que é o Teu Filho, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus. Livrar-nos do maligno agora, Senhor. Senhor, livrar-nos, Senhor, de pensarmos no outro, Senhor. Senhor, e que o Senhor fale a nós, Senhor, particularmente a cada um de nós, Senhor, para que juntos, Senhor, possamos, Senhor, servir ao Senhor com coração e mente pura, Senhor, e um espírito, Senhor, quebrantado e reto, Senhor. É a oração que fazemos a Ti em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Esses versículos, principalmente esses vários versículos que lemos em Provérbios, eles deveriam causar, né, algum tipo de quebrantamento e de temor no nosso coração. Né? Quando o Senhor fala, a palavra de Deus diz que tem 6 coisas que aborrecem o Senhor. E Ele vai falar de coisas muito pesadas. E Ele fala, mas tem uma coisa que abomina o Senhor, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Na semana passada, quando aí falou aqui conosco com relação ao serviço, e temos ouvido com relação a isso, né, por muito tempo, né, essa possibilidade que temos de servir uns aos outros, de andarmos em unidade, em comunhão. Uma comunhão que foi o Senhor que fez. Né? Não foi algo que foi construído por nós, né? Nós não teríamos essa capacidade, né, de fazer da maneira como o Senhor fez. Nós somos verdadeiramente um. Nós fomos unidos pelo Senhor. E, irmãos, eu acho que a coisa mais cara para o Senhor nesse momento, na nossa história, né, falando dessa maneira, né, é que essa unidade ela seja mantida, né, nesse vínculo que é o amor. Isso é caro, isso é muito muito forte no coração do Senhor. Podem ter certeza disso. Quando nós, por alguma razão, em alguma situação particular, nosso coração mal, né, quando permitimos que esses desejos maus, né, do nosso velho homem, né, aquilo que é próprio dele, comece a exalar, comece, né, a tomar o controle e nós começamos a trazer problema para o meio do povo de Deus, pode ter certeza, os olhos do Senhor estão também sobre essa situação. Mas eu sinceramente não sei se nós temos fé para isso, ou se nós cremos nisso. Eu não sei se nós cremos que quando nós afetamos o nosso irmão, a nossa irmã, quando nós fazemos alguma coisa que fere o nosso irmão e que deveria nos ferir também, se isso é algo sério. Acho que às vezes nós não pensamos nisso. Às vezes nós fofocamos, às vezes nós falamos mal, às vezes nós, né, como diz aqui do homem de Belial, né, nós às vezes nem falamos, né, mas os nossos olhos, os nossos dedos, as nossas atitudes, elas trazem algum tipo de situação no meio do povo de Deus. Essas coisas são graves. Essas coisas são muito graves. E elas deveriam ser colocadas de lado definitivamente por cada um de nós. Por isso eu digo, irmãos, que nós precisamos considerar esses 2 versículos aqui em Romanos de maneira séria. Porque se eu tenho claro para mim que eu não sou uma pessoa como essas, né? Se para mim é claro
que eu tenho temor de Deus, eu sei que o Senhor ama a sua igreja, o Senhor Jesus ama a sua igreja, o seu corpo, a sua noiva, né? Se para mim é claro isso, mas eu preciso ter consciência de que existem pessoas assim no meio do povo de Deus. E a palavra de Deus diz que eu preciso me afastar dessas pessoas. Então, que tipo de pessoas? Quais são essas pessoas? Quem são elas? Elas não são servos de Cristo. A própria palavra diz. Elas não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. O que é o ventre, né? Então, é importante a gente pensar nisso. Quando a gente fala de ventre, né? Ou barriga, né? Isso nos remete a uma questão de algumas coisas que nos dão prazer, né? Mas aqui fala muito mais do que isso. Quando fala de ventre aqui, está falando de uma situação completa de um ser humano. Eu sirvo a mim mesmo. Eu desejo, eu quero prazer e alegria e satisfação para mim. E então eu vou fazer o que for preciso para eu ter essa satisfação. O que for necessário, eu faço. Eu não serei sincero com as pessoas. Muito pelo contrário. Eu vou ser bajulador. Eu sei quem que eu vou procurar para falar mal dos outros. Eu não vou procurar qualquer pessoa. Eu vou me juntar àquelas pessoas que têm ouvido para esse tipo de coisa. As pessoas que servem ao seu próprio ventre, elas buscam autossatisfação. Eu quero satisfazer a mim mesmo, só isso. Tudo que me basta, tudo que eu quero é satisfazer a mim mesmo. Por isso que o versículo fala que essas pessoas elas promovem dissensões e escândalos contra a doutrina. Porque o contrário dessa pessoa, o contrário de alguém que não serve a si mesmo, é alguém que nega-se a si mesmo, toma a sua cruz, diariamente segue ao Senhor. Essa é a pessoa que é o contrário de quem serve a si mesmo. Não se enganem. Não se enganem. O ser humano foi criado para servir. Se ele não servir a Deus, ele vai servir a outro Deus, com D minúsculo. Ele vai escolher, ele vai procurar um Deus a quem ele vai servir. E na maioria das vezes, ele vai servir a si mesmo. Só que ele se torna, com isso, servo de Satanás. Ele se torna servo do inimigo de Deus e, por conseguinte, inimigo de Deus. O que essas pessoas fazem? Então, elas são pessoas que não são servos de Cristo. Mas olhem, percebam isso, irmãos. Quando a palavra de Deus fala, afasta-te dessas pessoas, é porque elas estão entre nós. Não tenho dúvida. Aqui, o Espírito Santo, ele não está falando de pessoas do lado de fora. Pessoas que não servem a Deus e fazem isso de maneira clara. Né, o meu colega de trabalho, não é dessa pessoa que a palavra de Deus está falando, mas é de pessoas que estão infiltradas no meio do povo de Deus. Elas estão no nosso meio. E estão fazendo esse serviço de causar dissensão e escândalo no nosso meio. Elas estão aqui entre nós. E nós vamos ver como é que a palavra de Deus ela nos mostra isso de maneira clara. Essa palavra dissensão, ela é uma palavra, eu não estudei grego, né? Não sei a pronúncia das palavras, mas é uma palavra que ela me parece que a pronúncia é dicostasia, tá? Que significa desunião. Desunião. Uma pessoa como essa, então, né, para ficar claro, é uma pessoa que promove desunião. Quando nós voltamos para a oração do nosso Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus fala assim, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E ele diz, esse ser um vai fazer com que as pessoas vejam que o Senhor foi enviado.
Essa pessoa que está no nosso meio, ou essas pessoas que estão no meio do povo de Deus, elas querem trazer desunião. Elas querem fazer um trabalho contrário. Elas trazem dicostasia, desunião. Elas promovem desunião no meio do povo de Deus. Tem coisas que é melhor você não falar. Se você for falar, fala com quem você precisa falar. Então você sabe de determinadas coisas, uma pessoa, né, por acaso você ficou sabendo que alguém tem um problema com outra pessoa, não seja o primeiro a correr e a propagar esse tipo de coisa, não. Porque isso causa desunião. Mas aí é que entra uma situação que para nós é muito difícil. Eu fiquei sabendo que tem um irmão que está com problema com o outro. Fiquei sabendo que tem um irmão que está com uma dificuldade. Eu deveria procurar esse irmão no intuito de ajudá-lo, se o Senhor me dirigir dessa maneira, e ser sincero com ele. Mas aí é que está. Essa pessoa que faz esse tipo de coisa, ela não faz isso porque isso vai me gerar alguns tipos de problema. Se eu sei que alguém está cometendo pecado, se eu sei que alguém está numa situação de inimizade, uma situação difícil, acaba a minha paz se eu procurar essa pessoa para exortá-la, para corrigi-la. Porque talvez eu possa arrumar uma inimizade para mim, num certo sentido. Né? Eu posso ficar sendo antipático. Pessoas que elas tentam promover a paz, pessoas que intermediam certas situações, né? Elas acabam se tornando pessoas não muito amadas. E aí está, irmãos. Uma pessoa como essa, ela não deseja isso, ela quer ser amigo de todo mundo. Ela fala mal de A para B e ela fala mal de B para A. E está tudo bem, está tudo tranquilinho. E ela vai causando dicostasia, dissensão, desunião no meio dos irmãos. Essas pessoas também promovem escândalos. A palavra é escandalon, ou escandalon. Essa palavra, ela é usada, né, como quando o Senhor fala lá da pedra de tropeço. Né? Quando o Senhor fala assim, pedra de tropeço, quando o Senhor fala assim, aquele que faz tropeçar um desses pequeninos, é a palavra que é utilizada lá. É uma pessoa que ela coloca pedra de tropeço na frente das pessoas. Alguém vem caminhando, alguém vem andando, está feliz da vida, servindo ao Senhor. Essa pessoa vai lá e fala alguma coisa e já colocou um problema, a pessoa já está com uma dificuldade com alguém. São pessoas que causam escândalo, elas colocam tropeço para as outras pessoas. É muito sério, irmãos. É muito grave isso. Então, alguém que deveria, né, estar no meio dos irmãos, cheio do Espírito Santo, incentivando, exortando, corrigindo pelo Espírito Santo os irmãos, ele está trazendo escândalo, está trazendo tropeço, está trazendo desunião no meio dos irmãos. Parece é estranho isso, porque no ambiente que nós vivemos, esse ambiente, né, o ambiente do qual nós fomos tirados, né, pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, para onde nós fomos trazidos nessa nova vida em Cristo, né, a gente fica pensando assim, talvez essas coisas não deveriam acontecer. Né, não deveria existir pessoas dessa maneira no nosso meio. Por quê? Mas essa palavra de Deus nos adverte que há, e não são poucas. E como é que elas fazem isso? Elas utilizam suaves palavras e lisonjas. A palavra lisonjas, ela é a palavra elogio. Quando eu li isso aqui, né, com relação a palavras suaves, sabe de que eu me lembrei? Primeiro pensamento que veio na minha mente, a serpente no Éden.
Me lembrei também da tentação do Senhor Jesus no deserto. Porque são pessoas que fazem exatamente a mesma coisa. Deus disse que é assim, mas não é assim não. Deus falou que é desse jeito, não é assim não. Ah, se tu és o filho de Deus, então, palavras suaves. Por quê? Porque se uma pessoa chega para mim com palavras não suaves, eu me afasto dela. Naturalmente. Mas quando uma pessoa chega, né, cheia de lero-lero, né, cheia de palavras, elogios, né, palavras suaves, meu coração começa a ser conquistado. O coração começa a ganhar. Ah, aquele irmão ali, ele só dá paulada. Aquele ali, eu chego perto dele e eu não escuto só coisa que eu não gostaria de ouvir. Que a situação na minha vida precisa ser resolvida, que aquela outra situação ali não está boa. Mas tem um outro que ele fala tudo que eu quero ouvir. Oh, tadinho de você mesmo, né? Oh, você está tratando sua esposa mal, mas eu entendo, eu conheço sua esposa, eu sei, você tem até razão. Ah, você está tratando seu marido mal, mas eu sei que quer ter marido, eu sei, falando das irmãs, né? Eu sei como é que é isso, então... E aí essas pessoas, elas vão nos engodando e levando as pessoas para um caminho, exatamente o caminho de que a pouco você está contra outras pessoas e contra Deus. Hoje em dia, né, na nossa realidade, como cristandade, o que mais nós temos é isso. Uma palavra que ela é usada, né, ela é dada para me corrigir, para me chamar a atenção, é uma palavra muito pouco popular, se é que há alguma popularidade nisso, nenhuma. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar do quanto Deus deseja te abençoar para você ser bem sucedido e próspero na sua vida. Vamos falar de como Deus deseja te abençoar para que você tenha uma família maravilhosa, isenta de problemas e de dificuldades. Vamos orar aqui para Deus te dar um carro novo. Vamos orar aqui para Deus te dar uma casa. Para Deus te abençoar, te dar um filho, te dar um casamento. É isso que nós queremos ouvir. Mas quando nós ouvimos que nós precisamos emendar os nossos caminhos, nós precisamos pedir a Deus que sonde os nossos corações para ver se há alguma coisa má e conserte esse caminho, aí não, isso eu não quero ouvir, não. Ela vai falar de novo sobre esse assunto. Vai falar de novo sobre essas coisas, né? O foco não são as coisas dessa terra, mas são as coisas celestiais. Mas e aí? Eu vou viver aqui 80, 90 anos, 50, mas eu vou viver desse jeito que eu estou vivendo? Né? Eu vou viver passando por necessidade financeira? Eu vou viver com essa saúde desequilibrada? Eu vou viver dessa maneira? Pode ser que sim. Sua vida não termina aqui. Muito pelo contrário. Né? O eterno, o que é eterno ainda, a vida eterna ainda, né? Ela ainda está por vir. E aí é eterno. E aí? Qual a resposta que nós damos? Mas essas pessoas que estão citadas aqui, elas estão muito preocupadas com o hoje, com o agora. Elas querem saber como é que agora elas vão ter destaque. Elas querem saber como é que agora elas vão ser ouvidas. Mas por que é aquele irmão que é ouvido? Por que é aquela irmã que tem aquele serviço? Por que todo mundo procura aquele irmão para ser aconselhado e não a mim? Sirva o Senhor. Faça o que o Senhor está pedindo para você e o Senhor vai te usar da maneira que Ele desejar. Não, eu preciso angariar pessoas para mim. Eu preciso que as pessoas elas se ajuntem ao meu redor. Eu preciso estar com a razão. Então por que você não vai lá e conversa com aqueles irmãos? É na sombra.
Eu prefiro não falar nada. Eu prefiro falar com os outros. Porque na hora que eu estiver de frente com aquela pessoa, com aqueles irmãos, eu não vou ter muito argumento. Irmãos, há várias advertências na palavra de Deus com relação a essas pessoas. E aí, só para a gente voltar para essa questão, como é que essas pessoas estão no nosso meio, ou como é que nós podemos nos tornar tais pessoas? Nós precisamos voltar lá no Evangelho de Mateus, que é o primeiro grupo de versículos que eu vou ler nesse sentido. Eu não vou ler todos, até para a gente ganhar algum tempo, mas olha o que o Senhor Jesus mesmo já nos advertiu. Aí no capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 24. Conhecemos bem essa parábola. O reino dos céus, eu propus outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O Senhor Jesus, ele já nos advertiu de que no meio daquela semente boa que foi plantada, foi lançado uma semente má, o joio foi lançado no meio do trigo. Então, saibam que no meio do povo de Deus, no meio do trigo, há joio. Eu só estou falando isso para confirmar, irmãos, que já acabei de falar para os irmãos. Fiquem atentos. Aqui fala que quando os homens, não fala quando o Senhor que semeou, ele dormiu, fala quando os homens dormiram. Quando os homens dormiram. O inimigo sabe, ele sabe que, e aí a história da igreja vai nos mostrar isso claramente, que os seus ataques, enquanto ele atacava a igreja de fora, enquanto ele matava as pessoas, isso não trazia o efeito que ele queria, ele não acabava com o povo de Deus. Muito pelo contrário, o povo de Deus ia crescendo, à medida em que as pessoas iam morrendo pelo Senhor como um testemunho da sua fé, as pessoas iam sendo acrescentadas. Então, qual foi a tática? Semear o joio no meio do trigo. Vamos começar um problema de dentro para fora. E aí, a palavra de Deus é muito clara para nós. Você e eu não temos como identificar de uma maneira clara, porque às vezes é muito, muito nas sombras esse tipo de coisa. Nós não temos como identificar. Nós podemos achar que alguém é joio e ele é trigo. Nós podemos achar que alguém é trigo e ele é joio. Então não tenta arrancar. Mas espera, calma. Só que, aqui em Romanos, o Senhor nos fala claramente, quando você consegue identificar um procedimento como esse, se afasta. Se afasta de tal pessoa. Veio para você com bajulação. Veio para você trazendo fofoca, falando da vida dos outros. Só por falar, sem um intuito de ajudar, e a gente sabe, a gente consegue discernir isso. A gente consegue discernir esse tipo de coisa. Fala, comigo não.
Comigo, você quer ir lá conversar com aquela pessoa? Vamos lá, então. Agora, ficar só ouvindo e olhando para as pessoas e julgando as pessoas e falar, olha, eu sei que essa pessoa está fazendo isso, e às vezes a pessoa nem sabe, porque contaram para você, isso é uma injustiça. Isso é uma maldade. E as pessoas que promovem esse tipo de coisa, afasta-te delas. Se afasta delas rapidamente. E assim, o processo, né, as coisas que acontecem, né, esse tipo de pessoa no meio do povo de Deus, né, há outras várias advertências. Então, por exemplo, em Atos capítulo 20, a gente conhece, né, quando Paulo ele está falando ali com os irmãos, né, ele está falando, não vou ver mais os irmãos, mas eu preciso trazer alguns avisos, né, avisar os irmãos de algumas coisas. Então, versículos 29 e 30, vamos começar no versículo 28. Ele está falando ali para os presbíteros, né? Que ele mandou chamar, ele fala assim, olhai, pois, por vós, então está em Atos, capítulo 20, a partir do versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então Paulo está falando, olha, quando eu partir, né, eu passei 3 anos admoestando vocês. Quando eu partir, vão entrar no meio de vocês lobos devoradores. E também haverá no meio dos presbíteros, dos bispos, pessoas com palavras persuasivas, tentando atrair as pessoas para eles mesmos. Fiquem atentos. Isso é um alerta para o presbitério. Mas, irmãos, Romanos faz um alerta para todos nós. Fique atento. Fique atento. Esse tipo de pessoa está aí. Essas pessoas estão no nosso meio. João também nos faz alguns avisos com respeito a esse tipo de pessoas. 1 João, no capítulo 2, a partir do versículo 18. Olha a gravidade das coisas que João fala. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então João está falando aqui. Tem pessoas que saíram do nosso meio, mas elas nunca foram dos nossos. Não foram dos nossos, porque se fossem dos nossos, permaneceriam conosco. Da mesma maneira, Pedro, voltando um pouquinho aí, no capítulo 2 também, Pedro fala assim, olhem a forma como Pedro coloca a gravidade dessa situação. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição.
E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais há de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou à subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas, principalmente, aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia, desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízos blasfemos diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles, e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filho de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Grave, pesado, difícil, assim como Judas, que também não poupa adjetivos para falar dessas situações. Judas, versículo 3, a partir do versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Só para a gente ganhar tempo, pulem aí para o versículo 8. Contudo, também esses, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esses, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Esses são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas e frutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios que, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as 2 palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse.
Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Essas advertências na palavra de Deus, né, por mais pesadas, difíceis e duras que sejam, né, não sei qual a gravidade que os irmãos colocam ao lerem esses textos, né, mas elas são e podem ser realidades nossas. Podem ser realidades nossas e são. E são. Porque a palavra de Deus, ela não nos diria essas coisas se nós não estivéssemos correndo esses riscos. E nós estamos correndo esses riscos. Agora, prestem atenção, porque acho que isso aqui é importante para nós entendermos. Qual que, né, essas características dessas pessoas que nós falamos, acho que talvez resumindo, né, Judas coloca muito bem, porque ele fala assim, esses são os que causam divisões, então falamos, né, os que causam divisões. Lá em Romanos, a palavrinha está lá. Sensuais, que não têm o Espírito. O que é uma pessoa sensual? Aí a gente pensa em sexo. Mas não é apenas isso. O sensual é aquela pessoa que está muito preocupado e vive para satisfazer as questões naturais do seu corpo, do seu físico. É alguém que está preocupado em satisfazer a si mesmo. Por isso, a palavra de Deus vai falar que elas são pessoas que servem ao seu próprio ventre. São pessoas que servem ao seu próprio ventre. Sensuais. Mas ele vai além, ele diz, não tem o Espírito com E maiúsculo. Espírito Santo de Deus. Olha o risco, olha onde nós estamos andando. E cabe a nós, ou cabe àqueles que têm o Espírito, discernirem essas situações, discernirem essas coisas. Eu disse para os irmãos, não é uma palavra fácil, não é uma palavra que vai nos levar aí às lágrimas. Talvez até deveria, mas é uma palavra necessária. Agora, e eu vou continuar depois, irmão, não vai ter como entrar nesse assunto, mas eu quero só deixar isso para os irmãos, só para os irmãos pensarem a respeito disso ao longo dessa semana. O que fortalece ou o que cria um ambiente, uma condição para que pessoas assim estejam no nosso meio? O que traz essas pessoas? O que faz com que essas pessoas elas proliferem, né? Elas aumentem, elas estejam no nosso meio? Eu vou dizer para os irmãos o que eu acho que faz, que cria um ambiente propício para esse tipo de coisa. Um evangelho sem a cruz. Uma pregação de um evangelho, entre aspas, sem a cruz. Religiosidade. Nós sermos uma religião. Nós vivemos baseados em preceitos, nós vivemos baseados em pode, não pode, é, não é, tem que ser assim, não pode ser dessa maneira. Na força que nós temos, no poder que nós temos na nossa alma, um evangelho que nega a cruz, um evangelho que nega, né, você abandonar a si mesmo e servir a Cristo, cria um ambiente muito propício para esse tipo de coisa. Quando nós abandonamos a cruz e nós falamos, não, tem um outro jeito, tem uma outra forma, tem uma outra maneira, nós criamos um ambiente propício para esse tipo de coisa. Porque eu começo a achar, então, que existe alguma coisa no universo, né? Existe um lugar, existe um ambiente no universo, que é a religião, que ela vai me propiciar coisas boas. Então, pensem só nisso. Não é verdade?
qual é o momento, e aí eu vou falar de nós e dos outros, né? Qual é o momento em que nós nos voltamos mais para Deus? É quando a coisa fica difícil. É ou não é verdade? É ou não é verdade? É não? Para mim é. Então pensa nas pessoas do mundo. Acho que eu já contei isso para os irmãos aqui. Eu tinha um colega de trabalho, jovem, na época, né? Nós todos jovens lá trabalhando e tal, eu solteiro, ele solteiro, todo mundo solteiro aí. Em determinado momento lá, tô vendo a gente lanchando lá e ele não estava lanchando. Ele chegou a reunir e tal, mas eu não sei qual era a realidade dele. Eu tô vendo ele lá, não está comendo. Eu falei, ô João, por que você não está lanchando, cara? Ah, eu estou fazendo jejum. Oi, mesmo? Você está fazendo jejum? É porque tô achando que a minha namorada está grávida. Eu estou fazendo jejum para. Mas nós não fazemos isso, algumas vezes nós não fazemos isso. Eu fiz um negócio errado, agora eu vou fazer um jejum aqui para ver se Deus se compadece de mim, né? Agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas é assim, faz o que eu preciso, Deus. Me ajuda aí. Eu já fiz a bobagem. Eu já fiz o erro, eu já andei em caminhos que eu não devia andar. Mas, ó Deus, quebra esse galho para mim. Olha eu jejuando aqui, ó. Estou fazendo alguma coisa aqui. É um evangelho sem cruz. É uma pregação que elimina o próprio Senhor Jesus. Os irmãos viram nesse texto que nós lemos? Em algum momento é dito para nós claramente. Começa a negar o próprio Senhor que o salvou. Lá vou eu de novo, Laodiceia. Eu falo isso toda vez que eu compartilho, eu falo de Laodiceia, mas eu acho que não tem jeito de fugir disso. É um Senhor que está do lado de fora daquela que deveria ser a sua igreja, mas nós estamos ricos e abastados e não temos falta de coisa nenhuma. Negando até mesmo o Senhor que o salvou. E aí nós propiciamos um ambiente adequado para que todos nós, e aí não tem distinção, e aí é claro, todo mundo pode ser igual. Todo mundo quer buscar o seu próprio interesse. Eu não preciso servir a Cristo. Eu vou servir a mim mesmo em primeiro lugar. Então, se eu precisar destruir você, eu vou te destruir. Para o meu bem-estar. Porque senão, né? Minha mãe tinha esse provérbio popular, né? Quem tem a boca maior come o outro, né? No mundo animal é meio assim, né? Mas aí nós começamos a agir dessa maneira, irmãos. Quem é mais forte, domina o mais fraco. E aí nós começamos a entrar por esse caminho. Quando nós deveríamos saber, e eu vou encerrar falando isso, semana que vem, se o Senhor permitir, eu pego desse ponto. Nós deveríamos saber que a cruz, ela é a ruptura absoluta e extrema com todas essas coisas. Por isso que nós precisamos tomar a cruz. Por isso que nós somos salvos pela cruz de Cristo. Cristo morreu para nos salvar. E ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Essa é a realidade. E um evangelho pregado, evangelho, né? Desculpa a expressão meia boca, né? Que é pregado aí de qualquer maneira para que você tenha bens, para que você seja bem sucedido, só vai criar o homem de Belial. Pessoas que só se importam e se interessam com elas mesmas. Só querem o seu bem-estar e o seu bem-estar daqueles que estão com eles. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Eu sei que né, a gente precisa considerar essas coisas porque não são fáceis, não são simples. Mas eu sei que a palavra de Deus, ela nos mostra essas coisas. Não é para nós ficarmos deprimidos, não é para nós ficarmos amedrontados, mas é para nós sabermos que o Senhor está edificando a sua igreja no meio de todas essas coisas. E quando ele diz, deixa, não tenta tirar o joio não, que você pode tirar o trigo no meio. Mas no dia da ceifa, primeiro vai ser recolhido o joio e depois o trigo. O Senhor sabe aqueles que conhece os que são seus. Ele conhece cada um de nós.
né, dentre nós, aqueles que realmente têm um coração que tem perseverado em negar a si mesmo e tentar caminhar, né, nesse caminho que é o nosso Senhor Jesus. Né, no prosseguimento aqui, né, dessa meditação, nós vamos ver como é que é impressionante para nós o fato de nós termos sido salvos e estarmos sendo transformados. Isso é impressionante. Porque todos nós poderíamos ser esse homem de Belial. Todos nós poderíamos ser essa pessoa terrível que a palavra de Deus está nos exortando a nos afastarmos delas. Todos nós. Não há distinção. A carne para nada aproveita. Mas há um poder, alguém, um Senhor, um Deus que habita em nós, que está fazendo um trabalho magnífico, fantástico, incrível. Né? E fantástico, incrível não é de fantasia e nem de incredulidade, mas assombroso, um trabalho maravilhoso de nos transformar à imagem do seu Filho, que é diferente, o contrário absoluto de todas essas coisas. O Senhor nos dê entendimento. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê graça, Senhor, para que o inimigo não tenha espaço, Senhor, nas nossas meditações, no nosso coração, no nosso entendimento, e que sejamos livrados, Senhor, de pensamentos incorretos, Senhor, mas que o Senhor nos leve de volta para a Tua palavra, Senhor, e nos faça, Senhor, sermos guiados para dentro de toda a verdade pelo Teu Espírito Santo, Senhor. O Senhor é a verdade, Senhor Jesus, e é a Ti que queremos ver, Senhor. Guia-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor, porque aí estaremos seguros, Senhor. Senhor, e nos livra, Senhor, de entrarmos por caminhos maus e tortuosos, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor, desesperadamente, Senhor. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos a Ti. Amém.